Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente. E hoje para falarmos um pouco sobre o que aconteceu ontem no Maracanã e na última notícia que foi oficialmente vinculada pelo São Paulo da demissão do técnico Thiago Carpini, mais íntimos de nós aqui, o treineiro entregador de coletes fora do São Paulo. O time em si, antes de nós falarmos um pouco sobre a situação do São Paulo ou algo do tipo, o jogo em si é uma bagunça generalizada em campo São Paulo, né? O Carpini, ele morreu com as suas, utilizando o próprio termo dele, né? Morreu com suas convicções, né? O Luciano não sai do time, correto? Você tinha o André Silva pedindo passagem e nada do André Silva. O Alisson, ele morreu com a dupla de volantes, com o Alisson e com o Pablo Maia, né? Principalmente a questão do Alisson, que não vem bem. O Alisson, ele não vem bem. Nós temos Galopo, que entra e no mínimo ele é no mínimo regular, tem a mesma intensidade e finaliza melhor. E o Damian é injustificável o Damian não, no mínimo, ter minutos, 40, 30 minutos por jogo no São Paulo, ou até mais como titular, né? Até o Pablo Maia não vem bem também. Mas, e o Diego Costa, né? O Diego Costa, ele não consegue trabalhar com uma regularidade, né? Esse é o problema meio que do Diego Costa. Ele não é tão regular. Quando ele entra durante o jogo, ele acaba sendo mais efetivo. Mas ele não é tão regular. Ele comete erros ali. Então ele morreu com as suas convicções. Ele morreu abraçado com os líderes do elenco, né? Ele morreu abraçado com os líderes do elenco, e eu acredito que você atribuir, porque muitos estão fazendo, tirando a responsabilidade do fracasso em si, que foi o trabalho do Thiago Carpini, dele mesmo, né? Dele mesmo. Isso é errôneo, no mínimo. Porque como que você vai tirar a responsabilidade de um técnico que, por exemplo, quando ele põe a mão no time, ele destrói tudo. Tudo que foi estabelecido. Ele destrói o que foi deixado pelo Dorival Júnior. Ele tem um elenco mais qualificado e ele não usa esse elenco para manter os medalhões ali do elenco de São Paulo. Eu não gosto de chamar de medalhões, mas os líderes do elenco que tem tanta força ali no São Paulo. É um pouco complexo, é uma questão. Então ele morreu com o que ele colocava nas coletivas. As minhas convicções. Ele tinha as convicções dele e morreu com as mesmas, ok? Esse é o ponto. Como pessoa em si, eu acredito que ninguém de nós devemos ter nenhum tipo de ojeriza ou algo do tipo pelo Carpini. Talvez seja uma ótima pessoa. A culpa, primeiro ponto, a culpa aqui, deixar claro, o Carpini fez um péssimo trabalho no São Paulo e ele morreu com as convicções dele, colocando jogadores que não rendem mais por serem líderes do elenco. Pronto. Ele não conseguiu extrair, ele não conseguiu dar padrão pro time, mesmo com o elenco qualificado que tem o São Paulo. Tem um bom elenco. Tem problema na lateral esquerda, mas tem um bom elenco.
Não pode dizer que o São Paulo tem um mau elenco. O William Gomes, porque o William Gomes, ele não colocou o William Gomes no Campeonato Paulista? Ele não fez. Ele não colocou o William Gomes no Campeonato Paulista, né? Pra dar continuidade pro garoto, dar rodagem pro garoto, num campeonato que é de menos pressão. Ele foi eliminado vexatoriamente e não caiu do cargo. Então é um campeonato menos expressivo. Então, por que ele não deu rodagem? Por que ele não deu rodagem pro Felisberto? Entendeu? Que é o lateral esquerdo. Que é bom. Melhor tecnicamente que o Wellington. Ele devolveu o menino pro Sub-20. Então, são coisas injustificáveis. Então, o trabalho do Carpini é vexatório. É horrendo. O trabalho do profissional Thiago Carpini. E ele morreu com as convicções dele. Morreu com isso. Escalando o jogador por ser líder do elenco ou pelo nome que talvez tenha ali dentro do CT da Barra Funda. Ok, beleza, nada contra. O São Paulo o troca. O único ponto é que eu acredito que seja interessante ser explanado é a vergonha e o desrespeito da diretoria do São Paulo para com o ser humano Thiago Carpini. Porque você perde pro Fortaleza, correto? Ali parece que o São Paulo já começou a ventilar nomes, ele já era um morto no cargo, um demitido no cargo, em aviso prévio. E começa o São Paulo começa a jogar tantos nomes na mídia, ventilando nomes com o cara no cargo. Aí o cara basicamente viaja com o elenco demitido, é obrigado a passar pelo jogo inteiro demitido, porque ele já estava demitido. Você vê a cara de derrota dele, vê a cara de tristeza dele, a entrevista coletiva dele. Então o que a diretoria do São Paulo fez? Jogou ele para escudo, para todas as pedras caírem nele. Mas o que a diretoria não esperava é que a pedra vem neles também. Vem neles. Igual eu disse no outro vídeo, muitos disseram por aí. A partir do momento que o São Paulo joga mal contra a Tajeres, pessimamente contra o Cobressal, ali a responsabilidade ela não é mais do Thiago Carpini, porque ele não tem a capacidade no momento de desenvolver um bom trabalho no São Paulo. Isso é um fato, ok? Ele não tem a capacidade de desenvolver um bom trabalho no momento ali no São Paulo. Então você tem que trocar. Então se a diretoria não troca, se é eliminado para o Novo Horizontino, fica 20 dias treinando, mesmo a diretoria sabendo que ele não ia conseguir dar um padrão para o time e o mantém, a culpa não é mais dele, a culpa é da diretoria. E ele não vai pedir demissão, porque ele tem dinheiro para receber, eu acho que é 2 milhões de reais. Quem não quer receber 2 milhões de reais? Ele vai receber lá, vai pingar na conta dele 2 milhões de reais. Então essa covardia e essa omissão que é característica da diretoria do São Paulo, isso é feio. Isso é feio e isso não demonstra a grandeza do Clube São Paulo. A diretoria não está à altura do time São Paulo. É uma diretoria constituída por ególatras que pensam neles antes de qualquer coisa. E se colocam como maiores que o São Paulo. Eles se blindam. Todo mundo passa ali, não dá entrevista, não faz nada. Faz nada. Aí agora é a saga por um novo treinador. Eles vazam, né? Porque isso é uma tática, gente. Isso é uma tática, tá? Isso é uma tática. O São Paulo vaza esses nomes. Isso é óbvio, sim. São Paulo vaza esses nomes para ver a repercussão. Porque o presidente de São Paulo, ele é um blogueiro. Ele gosta de popularidade. É isso que ele gosta. Ele gosta de popularidade. E pelo fato dele gostar de popularidade e ser um covarde, e ser um covardão, um fralda cheia, o senhor Júlio Casares, e o Belmonte, o homem forte do futebol, né? Talvez seria bom não utilizar mais esse termo, homem forte do futebol. Homem forte, porcaria nenhuma.
né? Homem forte é o caramba. Homem forte. Homem forte do quê? Um covardão, outro, barrigudão, empurrando com a barriga. Eles estão empurrando com a barriga, né? Por isso que tem a barriga relevante daquela forma. Ok. E... né, façam um monte de nome. O Rafa Benítez, o Pedro Martins, o Zubeldia, por ser ventilado na última vez, o Carvalhal, o Diego... esqueci o nome dele, o Diego lá que era treinador da seleção do Uruguai, do Sevilha. Diego Alonso. Tem um monte de nome. Felipão, né? Coloca um monte de nome. E o que nós percebemos aí? Que não existe convicção. Além de serem omissos, além de serem péssimos dirigentes, porque nós tínhamos elogiado a diretoria de São Paulo pelo patrocínio da Superbet por 55 milhões. O Fluminense anunciou, o Fluminense, que não tem nem metade da torcida de São Paulo, nem metade da relevância de São Paulo, nem metade da exposição de São Paulo. O Fluminense, pelo mesmo número. O Vasco anunciou pelo número parecido. O Cruzeiro tá anunciando por 10 milhões a menos ou 12 milhões a menos. Entende? Então não dá para entender muito o que ocorre. Qual é o conceito disso? Entendeu? Venderam desesperados o patrocínio marco por uma potência que é o São Paulo por um preço baixo. Entendeu? Por um preço baixo. O preço do São Paulo de patrocínio é padrão. Menor que o Flamengo, padrão Corinthians, irmão. É padrão Corinthians. Entende? A nossa torcida aí tem, segundo a última pesquisa, a gente tem uma diferença aí de 7 milhões de torcedores pro Corinthians. São 7 milhões. Né? Nós estamos mais perto do Corinthians do que do quarto colocado. Então, é padrão Corinthians. Talvez um pouco menos por esses 7 milhões de torcedores, mas é padrão Corinthians, irmão. O patrocínio. Então, eles apequenam São Paulo. Eles são covardes. Não só nisso, eles são covardes. É uma diretoria estranha, que quer só a autopromoção. Esse é um fato. Então, além disso, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. São vários treinadores ventilados, treinadores com estilos completamente diferentes. Ninguém sabe qual é o intuito. Estão falando do Rafa Benítez. Aquele que treinou o Liverpool, a Inter de Milão. É um treinador com uma história grande, mas vem de um momento não bom, de um momento ruim aí como treinador, mas talvez daria certo, eu não sei. Mas é engraçado que se ventila, correto? Se ventila. E o elenco de São Paulo, a diretoria, junta o elo da diretoria ser fraca e omissa, e você junta os jogadores que se acham donos do clube. Então, a diretoria quer o aval dos jogadores para contratar um treinador. Pensa você. Você é um funcionário de uma empresa. Aí vão até você e te dão a opção de escolher o seu chefe, irmão. Escolher o seu chefe. Que é isso? Eles vão escolher um cara frouxo ou que não tem história, como o Carpini, para montar no cara e viver no resort da Barra Funda ali tranquilinho. Treinando 1h30 por dia, indo curtir a vida deles, irmão. Sem cobrança nenhuma. Sem precisar impor resultados para jogar. Não tem resultado. Então, o ponto aqui é que já começa da premissa errada.
Você não precisa da aprovação dos jogadores. Se você quer trazer um treinador linha dura, você tem que trazer. E eles têm que aceitar. Porque eles recebem muito dinheiro. São pessoas que não nasceram privilegiadas, mas hoje são privilegiadas. Esses caras ganham muito dinheiro. O Rames Rodrigues ganha 1,2 pau. O Lucas ganha 1,5 pau. Aí você tem o Caleri que ganha 800. Aí você tem um monte. O Arboleda 600 e alguma coisa. Um monte. Houve valorizações, tudo. E pelas informações que nós temos, São Paulo não deve, acertou no final do ano passado todas as dívidas que tinham, aquela bagunça da pandemia com o elenco atual, e paga eles aí, então eles recebem. Então, os funcionários querendo escolher o chefe, isso já começa da hora errada. Porque a partir do momento que o treinador cobrar um deles, principalmente os líderes do elenco, vão falar, eu te pedi, eu ajudei a te contratar. Então o treinador ele já chega desmoralizado. Tomou um monte de não do Pedro Alonso, do Carvalhal, do Rui Vitória. Tomou não porque esses caras, eles querem esperar a janela europeia para tentarem uma oportunidade de treinar um clube na Europa. Eles não querem ir para o Brasil. Então, por eles não quererem vir ao Brasil, eles vão necessariamente escolher o mercado europeu. O Brasil ele vai se tornar uma segunda opção para esses caras. E lá tá a nata do futebol. Né? Tem muito dinheiro envolvido, né? Tem a questão do bem-estar social europeu, todas essas coisas. Mas talvez seja melhor para viver para esses caras que já estão acostumados, seja melhor você viver na Europa com a condição que eles têm e ganharam a continuidade da vida deles. Mas existem opções. O Felipão em 2022 não ganhou a Libertadores porque o Pedro Henrique foi expulso, porque ele amassou o Flamengo na final da Libertadores de 2022. Quase foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Ok? E é um pacificador. Aí dizem que o elenco não quer. Dane-se o que o elenco não quer, porque ele é linha dura. Irmão, você quer férias? Colônia de férias? Vocês não estão dando resultado. Linha dura do quê? Tem que ser linha dura. Tem que colocar os padrões estabelecidos que o técnico acredita. E eu não entendo essa resistência com o Zubeldia. Igual ontem o André Hernan. Eu estava ouvindo uma live do André Hernan no canal dele. E ele falando lá que ele com um dos caras da alta cúpula diretiva de São Paulo disse que o Zubeldia é um Carpini que habla. Um Carpini de outro país, argentino. Aí imediatamente eu mandei um superchat lá e disse, Hernan, é uma heresia dada você dizer que o Carpini tem o mesmo nível que o Zubeldia. É uma heresia. O Zubeldia treina desde os 25 anos, fez um bom trabalho no Lanús. Fez um ótimo trabalho no Lanús, inclusive eliminou o São Paulo. E arrebentou na LDU com times limitados, com problemas estruturais, jogando um bom futebol com um time limitado. Gente, o atacante da LDU, gente, é o Guerreiro, com 67 anos, gente, um idoso. Ele arrumou um jeito lá de colocar. Eliminando Botafogo, eliminando o São Paulo e ganhando do Fortaleza. Então, como você me diz que um cara desse é um Carpini que habla? Não. E ele respondeu o superchat que eu mandei dizendo, não, você não me entendeu. É que eu estou dizendo que
ele não teve, o Carpini pegou um São Paulo, ele não pegou um São Paulo, meio sem nexo causal a resposta, não tem noção, não tem sentido. Então eu vou qualificar um técnico por ele já ter pegado um time padrão São Paulo. Não, se o cara pegou uma LDU e ganhou uma Copa Sul-Americana, ganhando de grandes times, e fez um bom trabalho no Lanús, já vem de bons trabalhos, treinou times do segundo escalão da primeira divisão lá da Espanha, esse cara, ele se qualifica para vir para São Paulo. O Carpini treinou só Série B. Só Série B. O Zubeldia, ele não precisa treinar. Então, se for assim, quem pode ser treinador de São Paulo? Se nunca pegou um São Paulo. Quem? Que time que é do tamanho de São Paulo? O Tite? Você vai pegar o Tite? Né? É o único que tá treinando o Flamengo agora. Que hoje tem um elenco superior do que o São Paulo. Muito superior do que o do São Paulo. Muito não tanto, não vamos exagerar, mas tem. Ontem você vê aquela catado do São Paulo, o Flamengo sofreu para ganhar do São Paulo. Você vê questões estranhas ali no Flamengo, né? Então não é tudo isso. Mas você vai pegar quem? Né? Vai pegar o Tite? Né? Você vai pegar o Ancelotti? O Klopp? Né? Não tem sentido isso, não tem sentido. Você qualifica um treinador através do que ele desenvolve. E o Zubeldia se credencia a ser treinador de São Paulo. Se o Muricy falou besteira do cara, se o cara queria conversar com o presidente na época, é direito dele. É direito dele. E esse negócio de entrevista é uma babaquice, velho. É uma idiotice imunda. Esse negócio de, eu vou fazer... Vai se lascar com entrevista, rapaz. Você vê um cara, você é o São Paulo, você chega lá e faz uma proposta pro cara. O cara recusou o Lanús. Você acha que o São Paulo chega lá com uma proposta pro Zubeldia? Pra treinar o São Paulo. E não é o São Paulo que nós já falamos aqui, o São Paulo fracassado, que eu torci minha vida toda, por conta da minha idade. O São Paulo de fracassos, atrás do fracasso. É um São Paulo melhor estruturado. Não é um São Paulo fracassado, é um São Paulo melhor estruturado. São Paulo com um time bom, gente. Um time bom. É que não usa o time. Ninguém usa. É uma bagunça. É uma bagunça completa. Então, eu não entendo. Se o Muricy tá chateado com ele, com o Zubeldia, é a melhor opção que nós temos aí. O Pedro Martins se mostrou competente. O Crespo deve querer vir sim para o São Paulo, como ele vive dizendo. Mas ele não vai sair agora de lá. Parece que ele vai chegar à final da Champions Asiática. Ele não vai sair de lá agora, ele não pode. Como que São Paulo vai tirar ele de lá? Com que dinheiro? Não tem como. O Pedro Martins, eu não acredito que venha. Não acredito que venha. Então, quem nós temos? Nós temos o Luiz Zubeldia e o Felipão. Liga pro Zubeldia, Muricy. Fala, falei mal de você. Você houve um mal entendido. Ok? Vamos se resolver. Pelo bem do São Paulo, irmão. O Zubeldia conhece o Tadjeres como ninguém. Que é adversário na fase de grupos. O Zubeldia conhece o Barcelona de Guayaquil como ninguém. Pelo menos ele nos passa para a próxima fase da Libertadores. É dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso. Se reconstruir no campeonato brasileiro, ainda dá tempo. Mas a omissão e a frescura e o egocentrismo está prejudicando o futuro do São Paulo deste ano. E fala, Zubeldia, a galera é meio mimadinha aqui, cara. Não xinga os caras. Tenta contornar de alguma forma. Conversa, poxa. Conversa. Parece que nós não somos seres humanos racionais, cara. Parece que nós somos um bando de animal. Biologicamente, sim, mas não socialmente. Nós temos intelecto. Nós temos mentalidade.
Conversa com o cara. O cara tava na LDU. O cara tava no Celta de Vigo. O cara treinou. É um São Paulo. É um São Paulo com elenco bom. Só precisa de um lateral esquerdo. Talvez um zagueiro que joga pela esquerda. E alguns ajustes. É um São Paulo. Ele vai pegar o avião dele. Pegar o avião dele. E sair de Buenos Aires e cair em São Paulo na hora, irmão. Na hora. Não entendo essa dificuldade. Essa dificuldade crônica desses caras. Mas existe a possibilidade. E torceremos por ela. E Felipão ou Zubeldia. Acredito que só temos essas opções mais viáveis. Porque o resto é milhões, rios de dinheiro. E eu acredito que não seja tão convidativo. Mas Zubeldia e Felipão, eu acredito que com certeza dariam certo. E já provaram, por A mais B, que são bons treinadores. Se inscreve aí, se você ficou. Tamo junto. Vamos, São Paulo.